Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento apologético, momento de defesa da fé. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor, compartilhando os nossos vídeos da escola bíblica, do momento apologético, do momento de reflexão, a qual sempre estamos colocando uma palavra, ou também do nosso momento família. Compartilhe no Facebook, com seus amigos no WhatsApp, também no Twitter, no Instagram. A partir do dia 26, estaremos ministrando um curso teológico na Assembleia de Deus, em Várzea Paulista, a qual fomos convidados pelo pastor para ser um dos professores ali. Já convido você a fazer parte dessa escola teológica. Maiores informações, depois nos chame no particular. Vamos à matéria de hoje. Nós vamos falar sobre a congregação cristã e os seus erros doutrinários. Aqui está a nossa apostila. Já faz aí mais de 10 anos que a escrevemos ela. A Bíblia e Jesus diz uma coisa e a congregação cristã no Brasil diz outra. Em quem vamos crer? É uma pergunta. Vamos à matéria, né? Um breve resumo. Não será uma matéria completa, é impossível, por causa do tempo e do tamanho do vídeo. Mas vamos trazer os principais pontos. Congregação cristã, ela não é basicamente uma seita, mas as suas doutrinas são doutrinas que vai ao contrário da palavra de Deus. E é isso que vamos debater hoje. O assunto que vamos falar aqui, na relação de hoje, é: o dízimo é da lei? O pastor é só Jesus? A mulher só deve orar com o véu? Não podemos usar a palavra eu te batizo? O ósculo santo é o certo? A oração é só de joelho? Não podemos pregar nas praças? Não podemos perdoar o adultério? É verdade que não precisamos estudar a Bíblia? É verdade que somos ovelha de outro pastor? Esse é os assuntos que abordaremos aqui. Mas antes, vamos saber um pouco da história da congregação cristã, para depois entrarmos ao assunto. Só que antes de realmente falarmos sobre as seitas, como eu disse, a história da congregação cristã no Brasil, ela se dá com Luiz Francesconi, operário italiano, homem oriundo de um grande despertamento espiritual. Teve a honra de ser um dos iniciadores da Reforma Italiana. Ele nasceu no dia 29 de março de 1866, na comarca de Cavasso, Nuevo, província da Udine, Itália, tendo imigrado para os Estados Unidos após servir ao exército. Ele chega no dia 3 de março de 1890 à cidade de Chicago, no estado de Illinois. E no mesmo ano começou a ter conhecimento do Evangelho através da pregação do irmão Nardi. E neste mesmo período, algumas famílias da igreja valdense fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana, tendo sido eleito Philip Grill como pastor e Francescone foi eleito diácono e, após alguns anos, ancião dessa igreja. Francescone, até esse momento, era batizado só por aspersão, mas ouvindo a voz de Deus que falara com ele sobre o batismo por imersão, baseado em Colossenses 2, versículo 12, tratou logo de se batizar com mais algumas pessoas, e daí então em diante não pôde mais ficar em sua igreja.
E aí, juntamente com esse grupo, estabeleceram uma pequena comunidade evangélica livre, reunindo-se na casa do irmão, já no fim de 1907. O grupo liderado por Francescone tornou contato com o nascente movimento pentecostal e, participando eles das reuniões realizadas na missão localizada, que tinha como pastor William, no dia 25 de agosto de 1907, naquela missão, o próprio Francescone recebeu o batismo com o Espírito Santo, e algum tempo depois o pastor Durban informou a ele que o Senhor o tinha chamado para levar sua mensagem à colônia italiana. Mas só mesmo em 1927 é que o próprio Francescone reorganiza sua segunda igreja pentecostal na Itália. No dia 4 de setembro de 1909, Francescone, Giacomo Lombardi embarcaram em Chicago para a cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, onde ele, em contato com familiares de membros da igreja norte-americana, instalaram o trabalho pentecostal entre a colônia italiana dali. Só que a igreja que ali hoje surgia foi incorporada pela Igreja Cristã Pentecostal da Argentina. Nesta mesma viagem, em 8 de março de 1910, embarcaram para o Brasil com destino a São Paulo. No segundo dia de sua estadia no Brasil, encontraram um italiano chamado Vincenzo Pievani na Praça da Luz, onde pregaram o Evangelho. Parece, todavia, que de início seu trabalho foi pouco promissor, até que em 18 de abril, Lombardi partiu para Buenos Aires e Francescone para Santo Antônio da Platina, no Paraná. E logo após sua chegada, lá em 20 de abril de 1910, ele deixa estabelecido ali um pequeno grupo de crentes pentecostais. O primeiro grupo desse segmento no Brasil, ao retornar em 20 de junho para São Paulo, após um contato inicial com a Igreja Presbiteriana do Brás, onde alguns membros aceitaram a mensagem pentecostal, como alguns batistas, metodistas, católicos romanos, surge aí então a primeira congregação cristã organizada no Brasil. Daí por diante o trabalho de Francescone se espalha nas demais colônias italianas do Brasil, e em 7 de setembro de 1964, o ancião Luiz Francescone faleceu na cidade de Illinois, nos Estados Unidos. Esse é um pouco que se sabemos a respeito deste missionário e fundador da Igreja Congregação Cristã. Vamos agora aos desvios doutrinários desta igreja. O primeiro, o dízimo é da lei? Bom, nesse momento vamos provar para todos os congregados que eles estão errados em seus conceitos sobre o dízimo ser da lei, porque a lei só veio aproximadamente 500 anos depois da Bíblia falar de homens que davam o dízimo, como Abraão, que pagou o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Ela também nos mostra os dízimos sendo pagos em Gênesis 28, versículo 20 e 22, por Jacó. Então, tão logo ele não pode ser da lei, como querem os congregados afirmar, utilizando seus absurdos como esses aqui. Os absurdos que os anciões e seus membros vivem dizendo são esses: que maldito e hipócrita é quem dá e recebe o dízimo da mão dos seus fiéis. Eles também dizem que o dízimo é profano, sendo que a Bíblia diz que é santo. Eles ensinam também que o dízimo é para ladrões, e a Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. Levítico 27, versículo 30. Quem será que está com a razão a esse respeito? Além do mais, quero deixar bem claro para os congregados que nós não damos o dízimo, apenas devolvemos ao Senhor o que Ele, desde por direito, já nos deu, com o sustento, com o trabalho do nosso dia a dia. Quero vos deixar algo para reflexão neste momento. Se fôssemos levar o pé da letra quem tem direito sobre a nossa renda, veríamos que teríamos que dar 90% das nossas rendas ao Senhor, e não somente 10% como fazemos. Porque numa plantação Deus dá a terra, a água e os minerais necessários para que aqueles plantios se desenvolvam, sobrando ao homem somente o plantar. Talvez foi por isso que o dono da Congate
Começou dando 10% das suas rendas, mas hoje já dá 90% das suas rendas, ficando apenas com 10% para ele. Meu pastor sempre diz que o segredo de sermos abençoados pelo Senhor é darmos. Talvez por isso tornou-no o que é hoje, né? Essa grande empresa Congate. Ainda mais, não podemos nos tornar ladrão, porque ladrão não entra no céu, nos diz a Bíblia em 1 Coríntios 6, versículo 10, e também nos afirma que quem não dá o dízimo é ladrão, Malaquias 3, versículo 10. Então o dízimo fica mais evidente, mais do que claro, que ele não é da lei e que ele é uma bênção do Senhor. E que, como eu comentei aqui, nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos ao Senhor pela bênção que ele nos deu. Mais uma coisa para encerrarmos a respeito do dízimo. Jesus não proibiu o dízimo, mas sim o induziu dizendo que devemos fazer tudo aquilo sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus manda fazermos todas as coisas e continuar a dar o dízimo. Não damos o dízimo para alcançar a salvação, mas porque já estamos salvos pela fé na obra de Cristo, e também porque o dízimo é uma forma bíblica de contribuir, pois a palavra de Deus nos diz: dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, versículo 25. Então, a ordem do Senhor é para que demos o dízimo. Sem contar que o dízimo, eu sei que na época da lei não era dinheiro, e tem alguns aí ladrão, alguns sem vergonha, que querem falar contra o dízimo, então eles dizem que o dízimo não era dinheiro e dava-se alimento, e é verdade até certo ponto, mas isso na época dos levitas, na época dos judeus, dos sacerdotes, porque nos nossos dias são atuais. Só se trabalha com dinheiro. Então é isso que eu quero deixar bem claro, que se não houver o dízimo, a oferta, o voto, como se paga o aluguel? Como se compra a cadeira que você senta? Como se compra o papel higiênico que você usa no banheiro? Como se compra a água e o copo descartável que você bebe? Como se toca o instrumento que você toca na igreja? O prebeque, a luz. Então você que não quer dar o dízimo, no mínimo que você deveria fazer é não usar nada disso da igreja. Você deveria trazer a sua água, seu copo, seu papel higiênico, a sua cadeira da sua casa. Porque se você é maldito para dizer que não pode dar o dízimo, porque você usufrui daquilo que os irmãos dão. Só uma reflexão. Vamos agora sobre o pastor, o que diz os congregados. Isto é o que eles costumam dizer por aí, mas sem mesmo conseguir provar, pois a Bíblia diz diferente, e é o que vemos logo mais. O ódio deles pelos pastores é muito grande e com seus membros não é diferente, pois eles ouvem isso e como robô, eles obedecem todos os seus donos e como papagaio repete o que os seus anciões falam, pois eles alimentam o ódio mortal por qualquer pessoa que se diz pastor, adoram chamá-los de ladrões e de agentes do diabo disfarçado. Só que isso é um absurdo tão grande que uma pessoa em seu juízo perfeito jamais ousaria dizer isso, pois uma pessoa em seu juízo perfeito sabe que os pastores são constituídos para o ministério por Deus, e isso se encontra no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós estamos falando pastores para administrar a igreja, para administrar os rebanhos aqui. Não estamos falando do sumo pastor. Não confundimos o sumo pastor, o Senhor Jesus, que é o pastor dos pastores. Sabemos que ele é superior a todos os pastores, como eu que sou pastor. Mas nós, pastores, somos aqueles que trabalhamos pela igreja, oramos pela igreja, visitamos pela igreja e fazemos a obra do Senhor pela igreja. Então seja pastor,
seja ancião, como eles costumam chamar para não usar a palavra pastor, é a mesma coisa. O que o ancião faz na igreja? Ele administra a igreja, a mesma coisa do pastor. Então nós somos administradores. Então não venha com essa besteira de dizer que o pastor é do diabo e que não existe um pastor e que o único pastor é o sumo pastor. O sumo pastor, Senhor Jesus, ele é o pastor dos pastores. Mas nós somos pastores do rebanho e estamos submissos, né, ao Senhor Jesus. Ou não existe no livro deles, na Bíblia deles, melhor dizendo, este versículo que diz que o Senhor deu homens para serem pastores. O ministério da congregação é um ministério incompleto, pois eles não têm um pastor como nos recomenda a palavra de Deus. Veja só como se dá o ministério dentro da congregação cristã para você saber. Ancião e diácono, cooperador de adultos, cooperador de jovem, encarregado de orquestra, porteiro, músicos e a irmandade em geral. Veja agora o modelo bíblico. Pastores, Efésios 4, versículo 11, evangelista, Efésios 4, versículo 11, presbítero, 1 Timóteo 3, versículo 1 ao 7, e diácono, 1 Timóteo 4, versículo 10 ao 11. Esse é o modelo bíblico dos obreiros e do ministério dentro da igreja. Vamos ver agora a verdade por trás da mentira que a congregação fala sobre as mulheres que devem orar só com o véu. Claro que isso é só para quem não conhece a palavra de Deus, pois se assim fosse, como é que iríamos obedecer o mandamento do Senhor Jesus, que nos diz para orar em todo tempo sem cessar? O problema não é usar o véu ou não usar. O problema é eles condenar nossas mulheres por não usarem, sendo que a Bíblia já nos diz que o cabelo foi dado em lugar do véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Se tão logo ele nos foi dado no lugar do véu, já não precisamos mais obrigar as nossas mulheres a continuar usando o véu como querem os congregados. Um pouco da história, não faz mal a ninguém. Vamos saber o porquê Paulo implantou o uso do véu em Coríntios, né? Então, desculpa, nós precisamos nos inteirar por inteiro para saber quando surgiu o véu. A história nos diz que Paulo estava pregando em Corintos e algumas prostitutas da época se converteram a Cristo. E a prostituta daquela época, ela usava cabelo curto para diferenciar-se das mulheres de família. E elas haviam se convertido, mas não tinham o respeito da sociedade, porque os seus cabelos eram curtos. Foi então quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, institui o véu, mas Paulo deixa bem claro que o cabelo foi dado no lugar do véu, e que elas deveriam usar o véu até que o cabelo crescesse, porque após o crescimento do cabelo, tira-se o véu. E o erro da congregação é achar que o véu é permanente, e o pior de tudo é condenar as nossas mulheres da nossa igreja por não usarem o véu. Foi então que Paulo instrui, as pessoas que usassem o véu até que o cabelo crescesse, pois após ele crescido já não ia precisar mais, porque elas teriam respeito como as demais mulheres. Não sei porque os congregados ainda insistem que suas mulheres devem usar o véu. Não há sequer um texto que dê probabilidade para essa besteira. O Talmud da Babilônia diz que as mulheres judias costumavam considerar uma imodéstia permitir que outros lhe vissem o cabelo, e por isso cuidavam tanto quanto possível em escondê-lo sob uma cobertura sacerdote. Os sábios lhe perguntaram certa feita: que fizeste, que és mulher tão digna? E ela respondeu: todos os dias cuido de minha casa, nunca viram as madeiras de meus cabelos. Isto é, nunca os seus cabelos foram vistos por qualquer pessoa, nem mesmo no interior de sua casa. Agora faço uma pergunta para os congregados: é válido usar o véu só na igreja?
ou deve ser usado como as mulheres usavam em todo o tempo no Antigo Testamento? Então o problema não é usar o véu. Se você quer usar o véu, você tem que usar na rua, você tem que usar em todo lugar. Então esse é o grande erro. Não podemos usar a palavra eu te batizo, esse é um outro grande erro deles. Segundo os congregados, o nosso batismo está errado, porque usamos a palavra eu te batizo, sendo que a forma correta seria em nome do Senhor Jesus te batizo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é apenas pretexto e uma controvérsia e uma distorção. Porque eu, pastor Paulo Delanhese, quando estou no tanque batismal, que eu já fiz isso algumas vezes, efetuando o batismo, é normal que eu use a palavra eu te batizo, porque quem está batizando? É o pastor Paulo. É o pastor Paulo que desceu as águas, é o pastor Paulo que está falando com o candidato. Isso não invalida o batismo como os congregados querem dizer, né? Porque eu te batizo, eu batizo no nome do Senhor Jesus, é a mesma coisa. Parece que os congregados, além de não conhecer a Bíblia, desconhecem também a língua portuguesa, senão jamais eles usariam um argumento de uma pobreza tão imensa como essa sobre a forma batismal. Mais uma prova cabal de que o ato de nós usarmos a palavra eu te batizo não está errado, se encontra na própria palavra de Deus. Pois João Batista, quando batizava, usava a palavra eu vos batizo com água. Será que eles acham também que João Batista era carnal? Como eles costumam nos chamar, simplesmente pelo fato de nós usarmos a palavra eu te batizo? Se formos realmente criticarmos sobre o que está certo no batismo, nós sim temos dois fatos para falar que eles sim deixam a desejar no ato batismal. Por quê? Batizar sem ensinar e batizar a pessoa após ela já ter recebido o batismo por imersão, como diz a Bíblia, isso sim é errado. E eles costumam batizar qualquer um. Caiu na frente dele no dia do batismo, eles batizam, sem ensinar. Por que dizemos isso? Porque a Bíblia diz, ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pelo que sabemos, não é nenhuma novidade para ninguém, pois eles batizam qualquer um que chegar lá no dia do batismo sem ensiná-lo. Outro erro grave que eles cometem é batizar uma pessoa que já foi batizada numa igreja evangélica, pois a Bíblia diz que há um só batismo, Efésios capítulo 4, versículo 5. Há uma só justificativa para eles realizar um outro batismo. Não há esse versículo na Bíblia deles. Agora faço uma pergunta. Será que eles têm condições de nos criticar por usarmos a palavra eu te batizo, após mesmo eles estarem errados diante da Bíblia? Essa é uma pergunta. Outro assunto, o ósculo santo, é certo? Quem foi que disse que uma besteira como essa só pode ser um brincalhão? Pois se não, jamais diria uma coisa dessas, ainda mais porque a nossa cultura não tem tal costume. Para falarmos a verdade sobre isso, é algo até anormal em nossa cultura, pois com toda certeza trará escândalo, e a Bíblia nos diz que é necessário que o escândalo venha, mas ai por quem ele vier. Melhor lhe seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. E é exatamente por esse motivo que nós adotamos a saudação de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 ou 14, dependendo das traduções. Ainda mais quando há preconceito na mente de quem dá o ósculo santo, pois digo que há preconceito, porque é feito só entre irmãos e irmãs, e se não houvesse tal preconceito, se faria entre todos, mas eles não, separam os homens e separam as mulheres. Então há um grande erro aí, porque na cultura onde se pratica o ósculo santo, não se faz distinção de sexo, pois na forma que eles saudam na rua é que também saudam nos seus templos e nas suas congregações. Outro grande erro deles é dizer que estamos errados porque damos paz do Senhor e tem que ser paz de Deus, o qual, no meu ver, não tem nenhum problema, desde que ele não condenasse nós pelas nossas saudações, aonde eles argumentam que o Senhor tem muito, mas Deus só tem um. Nós vamos discutir realmente que Deus só tem um, que é verdadeiro. Agora que há outros
Deus que as nações reconhecem, isso também não podemos discordar e negar. Agora, dizer que estamos errados porque saudamos com a paz do Senhor, porque há muitos senhores, é um argumento muito fraco. Não vamos discordar que há realmente muitos senhores, mas há uma coisa que temos plena certeza a qual o Senhor estamos nos referindo quando saudamos com a paz do Senhor. Então, quando eu saudo o meu irmão, a minha irmã com a paz do Senhor, eu sei qual Senhor que eu estou falando, a não ser que os congregados não sabem. Será que eles realmente sabem qual a Deus estão se referindo quando dão a paz de Deus? Há uma lição sobre esse assunto que, ora, argumentamos que devemos aprender e não criticar os outros só porque achamos que nosso conceito é certo. Grande número de evangélicos saudam-se com a expressão a paz do Senhor, e em hebraico é Shalom Adonai, diferentemente da saudação dos congregados que é a paz de Deus. Em hebraico é Shalom Ei, como Adonai é um termo usado especialmente ao Deus de Israel. El Shaddai é um termo genérico que dependerá sempre do contexto para sabermos se Deus se refere realmente ao Deus de Israel ou uma divindade falsa qualquer. Só por aí dá para você ver que enrascada é que se meteram os congregados por não conhecer a língua original da Bíblia, antes de nos acusar dizendo que a saudação da paz do Senhor está errada. A oração é só de joelho? Não. A oração não é só de joelho. Isso tem que ficar bem claro. Jonas, não sabemos o modo que ele orou, mas dificilmente teve como ajoelhar. A oração ela pode ser feita em todo momento, como pode ser feita de joelho, como podemos entrar no nosso quarto e trancar a porta, não há problema, pois a Bíblia, tão logo, nos fala de várias posições para a oração. Oração com olhos abertos e em pé, Gênesis 18, versículo 22, Jó 11, versículo 41 e 42, oração de cocaras, 1 Reis 18, versículo 42, oração no ventre do peixe, como eu falei de Jonas, Jonas 2, versículo 1 ao 3, oração deitado na cama, Isaías 38, versículo 2 e 3, o que fica bem claro para nós é que não há uma posição exata para a oração, podemos orar sempre em todo lugar, diz a Bíblia, Efésios 6, versículo 18, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, para finalizarmos esta parte, digo que eles querem mesmo inventar modo de oração, algo que a Bíblia não diz, e digo que são eles para dizer que a oração não é respondida se não for de joelho. É nesta oportunidade que eu argumento que eles estão completamente equivocados nas suas orações. Não podemos pregar na praça? Lógico que podemos. Jesus pregou à beira do rio, Jesus pregou nas praças, Jesus pregou nos templos. Os apóstolos pregou por onde eles andaram. E agora vem a congregação dizer que não podemos pregar na praça? Que só dentro da igreja? E essa argumentação é fraca. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles só sabem pregar para crente de outra igreja. Eles só sabem convidar crente de outra igreja. Siga o exemplo de Jesus. Mateus 6, versículo 5, Mateus 7, versículo 6, Mateus 13, versículo 18 ao 21, Atos 7, versículo 1 ao 60, e você verá que esse ensinamento é um ensinamento errado. Atos 2, versículo 14 ao 36, Atos 17, versículo 22 ao 31, ainda Atos 1, versículo 8, Atos 17, 17, Romanos 1, versículo 14 e 15, 1 Coríntios 9, versículo 16, Hebreus 4, versículo 2, Lucas 13, versículo 13, e assim por diante. São muitos versículos que mostram se pregando. Não pode se perdoar o adultério. Onde foi que eles arrumou isso? Jesus perdoou a mulher que foi pega no ato de adultério, disse: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Será que o pessoal da congregação é melhor do que Jesus? Será que o pessoal da congregação é maior do que Jesus para não perdoar o adultério? Olha o que diz Mateus 12, versículo 31, dizendo ele está fora
os seus acusadores, cadê eles? E a mulher disse, ninguém ficou. E Jesus disse, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Outro erro deles, não pode-se estudar a Bíblia. Não é verdade essa afirmação. A pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, jamais diria uma besteira como essa, que tem sido dita pelos anciões da congregação cristã, porque em 2 Pedro 3, versículo 18, o apóstolo nos diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para crescermos, precisamos orar, e para crescer no conhecimento, precisamos estudar. Agora eu vos faço uma pergunta, como é que um homem que está à frente de um rebanho pode ensinar os seus membros que não há necessidade de se estudar, contrariando o próprio ensino do apóstolo Pedro, que diz para estudarmos, e ainda arruma interpretações forçadas com versículos da Bíblia para tentar provar que estudar é obra da carne, quando não é isso que diz o versículo e o que ensina. Então, eles estão errados quando eles pegam Lucas 12, versículo 12, João 14, versículos 16 e 17, e Eclesiastes 12, 12, e 2 Coríntios 3, versículo 6, que proíbe o estudo sistemático da Bíblia. Eles tentam também argumentar que foi o próprio Senhor Jesus que disse que o Espírito Santo os faria lembrar. Só que há uma pergunta bem clara aqui. O Espírito Santo vos fará lembrar. Você só pode lembrar de algo que você estudou. Amém? Poderíamos falar aqui, mas isso fica para uma outra oportunidade, na sua igreja, num dia de estudo, né? Ele diz que somos ovelha de outro pastor, que eles seguem a igreja verdadeira, que eles seguem o pastor verdadeiro, e nós seguimos o pastor errado. Só que isso não consiste, pelo menos é que alguns dos seus membros dizem quando conversamos com ele, e a esse respeito, só que na verdade, isso não passa de orgulho próprio, porque a salvação não está restrita à congregação cristã. Imagina o que seria da humanidade que morreu até 19 de abril de 1910, já que a congregação foi fundada em 20 de abril de 1910. Né? O que fazer com os irmãos que morreram antes da congregação, se só a congregação está certa? Essas são uma das prerrogativas e da maior ignorância que todas as seitas fazem, né? Todas as seitas, né? Todas as religiões com as suas doutrinas contraditórias costumam dizer que a sua igreja é a única certa. A igreja certa não é a congregação. A igreja certa é aquela que obedece à voz do Senhor. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Grande beijo no seu coração. Se inscreva no nosso canal do YouTube digitando paulo.delanhese. Amém?